Essa aí vai te deixar completamente embasbacado, vai explodir sua cabeça. Ana Carolina Noronha é filha do ministro do STJ, Noronha. Noronha é um que, quando o Bolsonaro o viu, disse que foi amor à primeira vista. Já já eu te mostro o vídeo do Bolsonaro falando isso para não te deixar dúvidas. Em 2016, ela estava conversando por WhatsApp com o lobista Marconi Faria, que é investigado em vários processos e que era o lobista naquele caso da vacina Covaxin. Lembra daquele caso em que o governo Bolsonaro ia roubar 1 bilhão e 700 milhões de reais na compra de uma vacina que não tinha sido aprovada? Pois bem, o Marconi Faria era o lobista disso. Marconi Faria, por ser investigado em vários processos, ele teve o celular dele apreendido numa operação de busca e apreensão por fraude em licitações no Pará. Aí, de posse do celular dele, o Ministério Público encontrou essas conversas de 2016, em que a filha de um ministro Noronha diz para o Marconi Faria que o pai dela era a favor de que invadissem o Palácio do Planalto, quando a Dilma era presidenta, e o STF, de que invadisse o STF. Ou seja, esse ministro do STJ, que o Bolsonaro diz que é amor à primeira vista, ele era a favor de toda essa desgraça que o Bolsonaro quer, de invadir o STF, de tirar os ministros de lá, tudo mais. Eu vou te mostrar aqui os trechos da conversa que vazaram, que a Polícia Federal apreendeu e o Ministério Público tornou públicos nessa semana. Falar quem é Marconi Faria, porque muita gente acaba se esquecendo quem é o ministro Noronha. Eu vou falar, é muito estranho que a filha de um ministro da STJ seja tão amiga assim de um lobista. Na conversa, você vê que o Marconi Faria, que é o lobista, tal, ligado ao bolsonarismo, amigo da advogada do Bolsonaro, amigo do Flávio, ele é 100 vezes mais, assim, está 100 vezes mais na realidade, 100 vezes mais democrata do que a filha do ministro da STJ e o ministro do STJ Noronha. Vou te mostrar isso tudo, mas antes, olha, um segundo. Se você é contra o Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal. Aqui, ó, a gente defende o Brasil desses bandidos todos os dias. Aqui a gente vai para cima deles, expõe os crimes dessa quadrilha, expõe os crimes dos apoiadores dessa quadrilha sem medo. Então, olha, é um segundinho, é grátis. Aqui embaixo tem um botão inscrever e vamos continuar indo para cima deles. Ó. No fim do vídeo eu vou mostrar o nosso carro de som rodando em mais cidades. A gente tá indo para cima desses bandidos em todas as redes sociais e também nas ruas. E na descrição eu deixo meus outros dois canais, peço que você se inscreva lá também. E agora vamos falar sobre aí o Noronha. Vou te mostrar o primeiro vídeo do Bolsonaro, do dia que o Bolsonaro conheceu o Noronha. Tem até uma musiquinha bonitinha no vídeo e tudo mais. Aí, ó. Inclusive, quem publicou esse vídeo fui eu no Twitter. Em 2020 eu publiquei esse vídeo aqui no Twitter. Olha só. Vamos lá. Bolsonaro falando sobre Noronha. Noronha, se permite fazer assim. Presidente do STJ. Eu confesso que a primeira vez que eu ouvi foi um amor à primeira vista. Me simpatizei com Vossa Excelência. Temos conversado com não muita persistência, mas as poucas conversas que temos, o senhor ajuda a me moldar um pouco mais para as questões do judiciário. Muito obrigado a Vossa Excelência. Tá aqui Bolsonaro e Noronha falando que foi amor à primeira vista mesmo, para você ver que eu não tô exagerando não. Quando eu digo que falou, falou mesmo. Agora, um pouquinho da conversa da filha do Noronha lá em 2016, quando a Dilma, lembra quando a Dilma nomeou o Lula como ministro? O Lula não queria ser ministro da Dilma. E aí o Sérgio Moro vazou depois conversas. Ele vazou só uma conversa, não vazou as outras, para fazer parecer que o Lula tinha virado ministro para fugir da primeira instância, fugir do Sérgio Moro. E aí o Gilmar Mendes, o próprio Gilmar Mendes admitiu, depois o Temer admitiu, o Gilmar Mendes fez com que o Lula não pudesse se tornar ministro. E aquilo, nas palavras do Michel Temer, numa entrevista que ele deu ao Roda Viva no ano passado, ele falou, ali consolidou o golpe. Quando o Gilmar Mendes impediu o Lula de se tornar ministro da Dilma, o golpe foi consolidado e o próprio Gilmar Mendes já pediu desculpa sobre isso 1000 vezes, falou, olha, todos nós fomos enganados pela Lava Jato, é outro dos crimes do Sérgio Moro e da Lava Jato, eu fui enganado, pediu desculpa e tudo mais, não que pedir desculpa adiante, né, depois é fácil cometer um monte de erro, depois pedir desculpa, né, o Gilmar, mas tá, agora bola pra frente, vamos ver o que falou a filha do Noronha pra você ver quem é o tipo de ministro do STJ que tá com o Bolsonaro, hein? Ela diz o seguinte, ó. Meu pai falou que os manifestantes deviam sim ter invadido o Palácio e o STF, porque não há mais instituição. O STF tá corrompido, escreveu a advogada. Aí o Marconi respondeu, Marconi Faria, lobista, falando com a filha do ministro do STJ, que é advogada. Respondeu, não podemos fazer isso, senão perdemos a ordem. Você vê que o cara é lobista, que estava num escândalo de 1 bilhão e 700 milhões anos depois disso, né? Que o escândalo foi em 2021 e essa conversa de 5 anos antes.
ele é o cara 100 vezes mais racional do que a filha do ministro do STJ e o próprio ministro. Aí ela, enquanto ela estava conversando com o Marconi Faria, ela deu a entender que ela estava ao lado dele assistindo TV. Então estava ela aqui, provavelmente no sofá assim, ó, conversando com o pai dela. Ó, próximos vídeos eu vou fazer, apostem aí quanto tempo demora para essa almofada cair, que todo vídeo que eu faço ela cai. Então ela estava do lado do pai dela, e o pai dela falando com ela falando com o lobista. Aí ela falou: podemos sim invadir o STF. O STF foi corrompido por completo. Estão querendo ferrar o Moro. Aí o Marconi diz o seguinte: vamos fazer várias ações. Calma, não vai conseguir ferrar o Moro. Vai ser o próximo ministro do STF depois do seu pai. Já falando que o pai dela seria ministro do STF e depois seria o Moro. O Marconi já estava assim bolsonarizando naquela época com o plano de Bolsonaro presidente. O Bolsonaro indica o Noronha e depois o Moro. Tá, aí depois ela diz: meu pai disse que a corte está toda corrompida, eles precisam ser pressionados, estão querendo anular as interceptações telefônicas ilegais do Sérgio Moro. Marco Aurélio, ministro do Supremo, Marco Aurélio de Mello, saiu no jornal defendendo Lula, agora há pouco, eles têm maioria. Aí o Marconi diz que o Marco Aurélio não tinha se manifestado, aí ela foi contra, ela falou: defendeu sim. Eu estou assistindo do lado do meu pai. Marco Aurélio falou que o presidente está assumindo para ajudar o país, que o Lula assumiria o Ministério da Casa Civil para ajudar o país. E é o que o Lula queria fazer mesmo, depois foi comprovado. Queria saber se o Noronha, a filha dele, pediriam desculpas hoje. Mas, pois bem, aí não dá para escapar do Moro. O Marco Aurélio diz que o Lula está assumindo para ajudar o país e não para escapar do Moro. Jornal da Globo, faz 10 minutos, a corte está comprada, Janot e todos mais. O Janot era o Procurador-Geral da República. Meu pai vai abrir a sessão amanhã com uma nota repudiando o Lula por ter chamado o STJ de covarde. E aí no dia seguinte, o pai dela, que estava ao lado dela ali assistindo o jornal da Globo, só onde eles se informam, né? E já dá para ver essa mentalidade deles. O pai dela abriu a sessão do STJ criticando o Lula. Só que o Lula não chamou o STJ de covarde. O Lula chamou o STF de covarde. Numa conversa particular do Lula, ele falou: o STF está covardado. Aí o pai dela foi lá: o STJ não se acovarda, estamos julgando todo mundo. Pra você ter ideia de como a mídia conseguia pegar uma fala que o Sérgio Moro, vamos lembrar o que aconteceu nesses dias aí. O Lula foi tornado ministro e o Sérgio Moro vazou conversas telefônicas do Lula. A Lava Jato ficou 3 meses interceptando todas as conversas do Lula e de todo mundo, dos seguranças do Lula, todo mundo que estava com ele, da Dona Marisa, tudo mais, ilegalmente, para saber os próximos passos da defesa do Lula. Inclusive grampearam os advogados do Lula. 25 advogados foram grampeados no escritório do Cristiano Zanin Martins. E aí, quando os advogados do Lula tinham uma tática jurídica, os procuradores da Lava Jato já sabiam antes. Essa era a tática deles, para eles já estarem sempre um passo à frente. Quer dizer, coisa completamente ilegal, coisa que só se faz em ditaduras, fez a Lava Jato com o Lula. Aí, as conversas que depois a Vaza Jato mostrou, e depois foram tornadas públicas, mostram o quê? Que o Lula ele foi pressionado por vários aliados. O Lula ligava para um senador do PT, ele falava: Lula, você tem que ser ministro, você tem que ser ministro, você tem que estar em Brasília. Vamos lembrar, o ministro da Casa Civil fica dentro do Palácio do Planalto. Você fica lá no Planalto com a Dilma, você chama, você articula com o pessoal, a gente consegue evitar o golpe. Aí falava outro, aí outro ligava para o Lula, aí ele ligava para um aliado, ligava para outro, todo mundo vai, e o Lula falava: eu não quero ser ministro. Aí falou: você tem que aceitar, Lula, tem que aceitar. Aí o Lula conversou com o próprio Michel Temer, aí marcaram de ter uma conversa quando o Lula se tornasse ministro, aí o Lula teve uma conversa com a Dilma que durou até 1 da manhã, e aí depois dessa conversa o Lula liga para um outro aliado, se eu não me engano o Jacques Wagner, e fala: tá, eu aceitei, eu vou ser ministro, vamos lá, vamos embora. As conversas provam que o Lula não queria ser ministro, que o Lula não queria que a opinião pública achasse que ele estava fugindo do Sérgio Moro, mas o Sérgio Moro fez sabe o quê? Jogou essas conversas todas no lixo, deixou de lado, e colocou apenas 3 ou 4 conversas que jogassem o Lula, a Dona Marisa e a Dilma contra a opinião pública. Uma da Dona Marisa falando palavrão com o filho, uma do Lula falando que o STF estava covardado, e aquela lá do Bessias, que dava a entender que o Lula estava com medo do Sérgio Moro. Essas e mais algumas outras poucas, o Sérgio Moro tornou públicas. E aí, temos aí a filha do ministro da STJ falando com o lobista, Marconi Faria. Ele é o lobista que ajudou o Renan Bolsonaro a abrir a empresa dele. Mensagens também foram vazadas em quebra de sigilo. O Marconi Faria falando com o Renan Bolsonaro, falando:
já já eu te mando os contratos aí, vamos resolver o negócio dos contratos e tal. Ele ajudou o Renan Bolsonaro a abrir a empresa dele, não apenas ajudou. No CNPJ, no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica da empresa do Renan Bolsonaro, o número de telefone da empresa, quando ligava lá, era o número do advogado do Marconi Faria. Marconi Faria era o lobista ligado à empresa Precisa Medicamentos. Lembra da Precisa Medicamentos? Numa outra mensagem, tudo isso aprendido no celular do Marconi Faria, hein? Numa outra mensagem, ele estava falando com um dos diretores da Anvisa. Ele conheceu esse diretor da Anvisa numa festa na casa da Karina Cuffa. Karina Cuffa é nada menos do que a advogada de Jair Bolsonaro e de Flávio Bolsonaro. Então o Marconi Faria, lobista, frequentava a casa da advogada do Bolsonaro, amicíssimo do Flávio, do Jair e do Renan, e aí ajudou o Renan a abrir a empresa dele, e lá numa festa na casa da advogada do Bolsonaro, que esse pessoal lá em Brasília dá muita festa exatamente para promover essa troca de contatos, conheceu alguém da Anvisa. E aí, segundo as investigações e segundo as suspeitas contra ele, ele começou a atuar em licitações para que a Precisa Medicamentos vencesse licitações e pudesse fornecer remédios para governos estaduais e para o governo federal, o governo Bolsonaro, ou seja, governos estaduais alinhados ao Bolsonaro. E aí, precisava de alguém da Anvisa, por quê? Porque a Precisa Medicamentos entrava como intermediária, assim como no caso da Covaxin. Olha, a vacina custa... O caso da Covaxin, a vacina custava não sei quanto, $4, $5 cada dose. Não, vamos comprar por $17 cada dose, por 15, 16, 17, $20 cada dose. Por quê? Porque a gente não vai comprar direto da fabricante, a gente vai comprar da empresa intermediária. Então a empresa intermediária lucra 70%, 80% em cima do negócio e não faz nada. Simplesmente faz a ponte entre o governo e a empresa que vende. O governo podia driblar a intermediária e fazer direto, mas não, aí não tem roubo de dinheiro público. Por isso está sendo investigado em vários processos, por isso que sabemos agora das mensagens dele. Esse é o Marconi Faria, que é amigo da filha do ministro do STJ, outro bolsonarista, para você ver como o bolsonarismo é um... Eu ia falar uma palavra aqui, ia ser até processado. O bolsonarismo é um antro. Aí eu falo uma pior. Pois bem, é um antro. Ali, todos os ratos estão ali no bolsonarismo, todos vendo como pegar dinheiro público. É lobista, amigo de advogado, de advogada, de ministros do STJ, de não sei quem. Esse é o bolsonarismo. Aí abrindo empresa e tentando fraudar a licitação aqui, tentando outra ali. E olha, se não fosse a CPI da Covid, 1 bilhão e 700 milhões de reais seriam sido roubados, pagos antecipadamente para essa galera aí. Só para que você tenha ideia. E aí agora você sabe que o ministro, que o Bolsonaro disse que foi amor à primeira vista quando viu, esse ministro é a favor da invasão do STF. Agora eu falo, por que os ministros do STF agora não entram contra ele? Porque, afinal, ele está aí, ó, nos atos antidemocráticos. Aí a advogada fala, obviamente, isso era uma conversa particular. Assim como eram conversas particulares, as que ela estava comentando com o Marconi Faria, conversas do Lula, que o Sérgio Moro só vazou a parte que era bombástica. E ela estava aí numa conversa particular, e aí o ministro fala, a opinião da minha filha não quer dizer a minha opinião. Ele estava do lado dela, enquanto ela conversava com o lobista. E ela fala, não, meu pai acabou de dizer isso, meu pai acabou de dizer aquilo, pra que ela ia mentir? E ainda o Marconi Faria, esse lobista e tudo mais, ainda falava, gente, não pode fazer isso. Ela fala, pode sim, meu pai disse que tá todo mundo corrompido. Só pra você ter ideia do tamanho do problema, de como o bolsonarismo se infiltrou nas mais altas cortes do país. Olha o tamanho da gravidade da situação. Agora nosso carro de som aqui em Taubaté denunciando o Bolsonaro. Aqui, ó, quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro. No primeiro comentário deixa o Pix, PicPay. Também deixo as minhas outras redes sociais. Já tem várias cidades fechadas para essa semana. Vamos continuar indo para cima desses bandidos. Não se esquece agorinha mesmo, de ir nas outras redes sociais e de seguir em todas elas, hein? Falou!